pessoal, sou Edilson Júnior, sócio da CF Contabilidade, atuo na área contábil já há mais de 15 anos, tento no meu dia a dia desenvolver alguns trabalhos, lidero algumas equipes já, lidero hoje a nossa equipe de contabilidade que tem empregado aqui no estado do Rio de Janeiro e de forma indireta agora, expandindo também a nível Brasil, quase 60 pessoas. Também tenho uma pós-graduação em gestão de tributos, estudo muito acerca da área de RH, da área de gestão de pessoas também, e por essa característica de liderança, esse aprendizado que eu tive ao longo do tempo, eu vim aqui apresentar para vocês uma nova palestra, uma palestra inovadora, uma palestra que vem a tentar elucidar alguns critérios necessários para que se haja uma liderança adequada a cada determinado tipo de empresa. Né? Essa palestra que a gente vai falar sobre liderança aqui para vocês é uma palestra mais superficial, ela fala muito de conceitos, não dá muitos exemplos, mas eu acho que vai agregar muito a todos os que estiverem assistindo aí. Bem, o título dessa palestra é Formando Verdadeiros Líderes. Tá? O que nós vamos falar nessa palestra hoje? Vamos falar sobre potencialização de liderança. Tá? Os principais assuntos que nós vamos lidar aqui nesse encontro sobre status quo, sobre a arte de liderar, sobre o ambiente da organização. Você tem que conhecer para poder potencializar, fortalecimento de autoestima, sobre autopotencialização, né? Você se autopotencializar, sobre inspiração, você se inspirar e inspirar a terceiros. A questão dos feedbacks para a liderança é fundamental, dar e receber feedbacks, vocês vão ver isso mais lá na frente. E, de fato, a parte final, a cereja do bolo, que é você construir um legado. Eu acho que os grandes líderes, na verdade, eles sempre estão objetivando algo mais, eles estão objetivando deixar algo para a sociedade, algo que seja representativo na evolução do conhecimento, na evolução da gestão de uma maneira geral. Então, é essa parte da construção de um legado. Tá? Bem, então, vamos começar falando um pouco sobre a questão do status quo. Né? Status quo, que é uma coisa bem posicional, é uma questão de evidenciação. Né? Então, o que é o status quo, pessoal? É o estado atual das coisas. Esse termo em latim refere-se à condição atual, à posição, o ambiente onde tudo se encontra nesse momento. Status quo é o cenário. Então, vamos falar agora sobre uma analogia bem rápida de riqueza. Né? Então, a pessoa usa roupas de marca, roupas da Lacoste, né? Eu desconheço um pouco essas marcas, porque eu sou uma pessoa bem simples, mas vou tentar falar alguns nomes de marca aqui. Lacoste, né? Yves Saint Laurent, enfim, roupas de grife, roupas caras. Né? Então, se uma pessoa na rua ela se veste com esse tipo de roupa, qual o cenário que ela transparece? Qual o status quo que ela transparece? É o status quo de riqueza, né? Status quo de poder. Então, o status quo ele é um fator preponderante na liderança, mas ele não é um fator perigoso também. Porque você não pode liderar por status quo, você não pode liderar por aparência, você tem que liderar por atos. Tá? Então, o que é a arte de liderar? A arte de liderar. A arte de liderar é sair do status quo, é você sair do cenário, é movimentar nossos liderados para onde eles devem estar e não para onde eles estão. É gerar o desconforto, mostrar para eles o futuro, indicar onde se quer chegar, é apontar o futuro e correr em direção dele. Qualquer organização depende do crescimento do seu líder para potencializar a liderança. Líderes precisam continuar crescendo, necessitam lidar com a arte dos ajustes. Se não crescemos, nós nos defrontamos, nós nos deformamos, nós estamos numa questão de inércia. E a inércia é contra a lei da prosperidade. Ficar parados nos deixam para trás. Então é muito perigoso essa questão do status quo, porque ela te deixa numa zona de conforto. Né? Os líderes não podem estar numa zona de conforto. Os líderes têm que estar
desenvolvendo sempre desafios, sempre criando novas oportunidades para que os seus liderados possam seguir aquele caminho. Eles têm que demonstrar qual é o plano, qual é a visão da empresa. Então, os líderes precisam estar motivando, estar se automotivando e motivando a equipe. Vou dar uma passagem aqui do livro do grande Vladimir. O Vladimir é um dos fundadores da Alterdate Software e ele hoje tem somente aí coisa de quase 1.000 empregados subordinados direta e indiretamente à gestão dele. Então, o que ele falou sobre a liderança? Ele falou que é imprescindível para o crescimento da organização e para o crescimento dos líderes que haja sempre um tubarão dentro de um aquário, né? O que ele quis dizer com isso, um tubarão dentro de um aquário? Na verdade, o Vladimir quis dizer que é preponderante que dentro das organizações, né, onde estão, teoricamente, os peixes, que são os colaboradores, existam os tubarões que fomentem a questão da saída da zona de conforto desses peixes. Ou seja, os peixes com um tubarão dentro do aquário, eles vão sempre estar querendo fugir daquilo. Ou seja, eles vão ter um desafio de estar se movimentando o tempo inteiro. Então, a arte de liderar, pessoal, nada mais é do que você conseguir fazer com que as pessoas não fiquem na inércia, que elas se movimentem, que elas sejam produtivas, que elas sigam no caminho que a organização precisa. Vamos falar um pouco mais agora sobre o ambiente, né? O ambiente é tudo na liderança, na organização. Então, o ambiente, à nossa volta, é o principal fator para se definir a qualidade das atividades. Ambientes comprometidos, divididos, intoxicados, sem o equilíbrio e a harmonia necessária, causam impactos diretos à organização. O melhor ambiente é aquele limpo, saudável e organizado. Como líderes, somos chamados e capacitados a modificar tal realidade. Somos agentes da mudança e podemos alterar qualquer ambiente com a nossa liderança. Somos responsáveis por essa mudança, temos a missão de gerar o clima apropriado que contribua para uma atividade plena. Então, pessoal, quando a gente fala de ambiente, a gente não fala só com relação, principalmente, à questão da limpeza, ao ambiente saudável, com condições apropriadas de desenvolvimento do trabalho. A gente fala principalmente nesse sentido aqui, né? O líder ele não pode deixar que brigas internas, que relações interpessoais abaladas entre pessoas permeiem o ambiente. Ele tem que transformar o ambiente num ambiente desafiador, num ambiente motivador, mas que haja ali uma concorrência saudável, que haja um apoio, que haja um trabalho em equipe. Ele não pode deixar que o ambiente se intoxique. Caso o ambiente esteja intoxicado, ele tem que atuar de imediato, porque isso fere a organização e vai fazer com que a organização não cresça, vai fazer com que a liderança dele não consiga ser exercida na sua plenitude. Então, nós temos que atuar para que isso mude, para que isso não afete o atingimento da visão da empresa. Também, um outro fator importante é conhecer para potencializar, tá? Então, o que o líder precisa conhecer? O que ele precisa conhecer para potencializar a sua liderança e poder potencializar a organização? Ele deve conhecer cada um de seus liderados e o seu potencial. Né, pessoal? É importante que o líder entenda que uma pessoa exerce melhor uma determinada função do que outra. Em contrapartida, essa outra pode exercer, ela não é uma pessoa que é ruim. Ela pode ter um desempenho melhor, fundamentado em uma outra área, né? Então é primordial que o líder consiga enxergar aonde ele pode extrair a melhor produtividade daquele colaborador. Não quer dizer que o colaborador ele seja ruim, ele seja um colaborador que não tenha um bom desempenho naquela determinada função. Eu já tive aqui exemplos claros disso, quando um colaborador foi imputado para cumprir obrigações acessórias de uma única empresa, onde a gente entende que para o cargo onde ele estava, ele poderia estar cumprindo ali obrigações acessórias para 10, 15, 20 empresas. E quando ele foi deslocado para o cargo de treinamentos, para tentar desenvolver a transmissão de informação ao nosso quadro colaborativo, ele se desenvolveu muito mais, ele conseguiu crescer dentro da empresa nessa função. Então o líder tem que enxergar isso, ele precisa desenvolver isso dentro da sua equipe, precisa girar a sua equipe para poder tentar ver onde o colaborador vai poder produzir mais para o desenvolvimento da organização. Segundo item, descubra quais são os seus anseios. Então, descubra quais são os anseios dos seus colaboradores para que você possa motivá-los a crescer na organização.
Aprenda a escutar, né? O líder ele não pode ser aquele líder que impõe, aquele líder que só quer falar, aquele líder que não quer ouvir o próximo. O líder, muitas das vezes, se ele ouvir, ele vai poder captar uma ideia sensacional, uma ideia inovadora, e ele vai, inclusive, poder trabalhar essa ideia, porque, logicamente, ele vai ter mais técnica para poder desenvolver essa ideia do que os seus liderados, ele vai poder desenvolver essa ideia com mais qualidade. Mas pense, muitas das vezes as ideias inovadoras vêm de baixo, vêm das pessoas que estão ali no campo de guerra, no campo de batalha, produzindo. O líder, ele está numa situação estratégica, então ele não vê a frente de guerra. Então é muito importante você ouvir quem está ali no campo de guerra, no campo de batalha, na área da produção, ouvi-lo e tentar escutá-lo para que hajam condições inovadoras, né? Condições de evolução da organização da empresa. Evite pensar nas respostas enquanto escuta. É muito ruim você escutar uma pessoa sem ter atenção. Então o líder tem que evitar ter esse tipo de comportamento. Mostre a importância da informação que está recebendo. Então dê atenção ao seu interlocutor, a pessoa que está transmitindo aquela informação para você. Isso vai fazer com que a pessoa acredite mais naquilo que você está ouvindo dela, a pessoa confie mais no seu trabalho de líder, te dê uma condição de liderança mais abrangente. Ela, inclusive, vai te ouvir mais também em contrapartida, né? A pessoa que é ouvida, ela tem uma tendência a ouvir também. Ela vai te dar a abertura de ouvir e você vai conseguir fazer com que você extraia mais desse colaborador. Um outro fator fundamental no aspecto da liderança é a condição de o interlocutor olhar nos olhos, sem esquecer os outros detalhes das suas expressões. Isso é importante em qualquer relação, num diálogo aberto. Sempre quando você estiver se expressando ou estiver ouvindo o seu interlocutor, inclusive no aspecto da liderança, é fundamental que você olhe nos olhos. Isso transmite confiança, isso transmite uma qualidade maior na informação, isso vai trazer uma liderança mais saudável na relação entre líder e liderado. Tá? Evite estereótipos e ideias feitas sobre o interlocutor. Né? Então você tem que evitar que você tenha um estereótipo dele. Aquele é um funcionário sempre ranzinza. Não, não é. Esqueça isso e ouça o seu interlocutor com qualidade como os demais. Tá? E seja sempre empático com todos os seus liderados. Bem, deixar uma frase para vocês ali. Gere inspiração e obtenha o melhor de cada um dos seus liderados. O que quer dizer isso, pessoal? Gere inspiração e obtenha o melhor de cada um dos seus liderados. Nada mais é do que exemplo, tá? Você dar o exemplo. Questões de dedicação, aprimoramento, horário, compromisso com o seu trabalho, né? Você ouvir, como eu acabei de dizer, ouvir o seu interlocutor vai fazer com que o seu empregado, o seu colaborador também o ouça com total qualidade, vai fazer com que ele entenda o porquê de uma demanda extraordinária que você quer imputar a ele, tá? Vai trazer muita qualidade na relação entre líder e liderado. Bem, outro item fundamental, fortalecimento da autoestima, tá? Então, fortalecer a autoestima é o primeiro passo para a construção do seu sucesso, tá bom? Então, vou destacar para vocês aqui algumas ações que são capazes de agir como sabotadores da autoestima, tá? Exemplo, tá? Humilhação, autoritarismo, críticas insistentes, desprezo, falta de perspectiva, injustiça, ausência de manifestação de afeto, falta de reconhecimento e arrogância. Então, esses itens vocês têm que tentar evitar. Por quê? Você vai conseguir extrair mais do seu liderado fortalecendo a autoestima dele. É importante, muitas das vezes, você sugerir uma mudança de comportamento. É importante você sugerir e executar algumas críticas com relação aos seus empregados, aos seus liderados, sim, mas sem autoritarismo, sem humilhar, sem criticar insistentemente. Critique-o, mas também reconheça um trabalho com muito êxito que ele tenha feito, né? Sem arrogância. Isso é fundamental. Essas características de comportamento que estão ali no slide são fundamentais para que você consiga executar a sua liderança com qualidade. Tá? Fortalecer a autoestima é, portanto, o primeiro passo para a construção do seu sucesso. Lembre-se disso.
Bem, continuando a questão do fortalecimento da autoestima. Pessoas com autoestima elevada apresentam um conjunto de características e atributos que as diferenciam, né? Pessoas com autoestima elevada sabem receber um elogio, tiram proveito dos erros cometidos e das críticas recebidas, recebem e incentivam o desenvolvimento das qualidades alheias, sentem-se à vontade para expressar suas opiniões, praticam sempre a humildade como forma de crescimento, superam o medo de mudança e da rejeição, estabelecem com realismo metas e objetivos desafiadores, assumem seus atos e falhas, não recusam ou subestimam a oferta de ajuda, acreditam em seu próprio valor e crescimento. Então você como líder, você não pode deixar de esquecer um desses itens. Vou destacar alguns de importâncias relevantes. Erros cometidos devem ser reconhecidos e a utilização dessas críticas deve ser utilizada para que você melhore como líder. Então, você errou na entrega de um prazo, você errou também na execução de um cálculo. Reconheça aquele erro e busque, através da melhoria contínua, através de desenvolvimento de ações, uma forma de você não cometer mais aquele erro. E cobre da sua equipe a mesma execução dessa melhoria, a mesma continuidade desse tipo de desempenho. Tá? Um outro exemplo que é muito importante é você sempre praticar a humildade. Você ter elaborado um trabalho, mas você ter humildade na apresentação desse trabalho. Né? Outro item importante. O real líder, ele não tem medo de mudança e de rejeição. Ele não tem medo de concorrência. O verdadeiro líder, ele é aquele que consegue desenvolver as pessoas. A gente vai falar disso mais à frente. O verdadeiro líder é aquele que atua com aquele concorrente, com aquele colega de trabalho, num trabalho em equipe, num trabalho que ambos possam evoluir e possam ganhar. Ele não se preocupa com isso e não sabota o companheiro de trabalho. Ele visa sempre a organização em primeiro lugar. Esse sim é o verdadeiro líder. Tá? O verdadeiro líder sempre estabelece metas e objetivos muito desafiadores. O verdadeiro líder não quer que os seus liderados que eles trabalhem sem ter uma visão, sem ter um caminho a seguir planejado. Então, o verdadeiro líder, ele planeja, ele desenvolve metas e objetivos e ele, inclusive, acompanha essas metas e objetivos desenvolvidos. O verdadeiro líder, ele acompanha. Por quê, pessoal? É uma coisa fundamental que esteja bem claro na liderança. Quando você traça um projeto, você desenvolve esse projeto, quando nasce, ele tem que ser entendido como uma criança, como uma pessoa, como um ser humano. Então, quando o projeto é novo de idade, né, como é que funciona uma criança? Né? Vamos raciocinar como é que funciona uma criança. Uma criança, quando nasce e ela começa a poder andar, você não pode largar a mão dela e você deixar que ela atravesse uma rua. Essa criança fatalmente vai sofrer um acidente. Né? Então, os projetos são também dessa forma. Então, quando o projeto é novo, você traça a meta, traça objetivos, desenha esse projeto, delineia esse projeto, e você tem que fazer o que com esse projeto? Por ele ser novo, acompanhar e cobrar a obtenção e o atingimento dessas metas. O líder, ele tem que atuar dessa forma, e muitos líderes não fazem isso. Ok? Um outro fator também fundamental, eles nunca recusam oferta de ajuda. Inclusive, os verdadeiros líderes, eles solicitam ajuda quando necessário. Eles solicitam ajuda para o cumprimento de alguns prazos. Tá? Então, muito importante estar com a autoestima lá em cima e estar cumprindo todos esses requisitos que eu acabei de falar. Encoraje seus liderados e eleve a autoestima de todos, inclusive a sua. Leve-os a subir mais alto. Bem, vamos falar agora sobre potencializar a liderança. Potencialize, isso é fundamental. Você potencializar a sua liderança, você conseguir exercer a sua liderança na plenitude, isso é o que vai fazer você conseguir ter um desempenho como líder extraordinário. Então, relembre sempre a missão, visão e valores da empresa. Aborde assuntos de forma direta, não perca tempo com assuntos inócuos, reuniões que só gastem o seu tempo. Seja direto, seja claro, seja rápido. Diga o que pensa e o que sente de forma clara e respeitosa. Sempre coloque sua opinião sempre de forma clara e respeitosa. Não se importe se sua opinião vai afetar
o colega de trabalho com relação, ou vai ir contra a ideia do colega de trabalho. Não se importe com isso. Você tem que se importar e se posicionar numa visão, num entendimento que você tenha de que aquele é o melhor ponto de vista para aquela tomada de decisão. Seja insistentemente verdadeiro para com os seus liderados. Isso é imprescindível. A questão dos feedbacks que eu falei com vocês. Então, o que vai fazer você potencializar a sua liderança? É você ser verdadeiro. É você colocar para eles os pontos positivos e negativos que eles estão tendo, para que eles saibam como evoluir como colaboradores, como liderados. Eles vão poder saber os pontos que eles têm que atacar para poder melhorar. Aposte no desenvolvimento permanente das pessoas, ou seja, o bom líder, ele desenvolve treinamentos, ele desenvolve as pessoas, ele busca fazer com que as pessoas evoluam com ele. Ele não se preocupa na pessoa, naquela coisa do medo da pessoa evoluir mais do que ele. Isso é um impacto que o verdadeiro líder não tem dentro de si. Então, desenvolver pessoas, vocês vão ver mais na frente, que quando o líder começa a desenvolver as pessoas, aí sim ele passa a ser um líder de legado. Tá? Então, aposte sempre no desenvolvimento das pessoas. Por quê? Se você tiver pessoas que têm um bom conhecimento técnico trabalhando com vocês, naturalmente sua liderança vai ser potencializada. Todos necessitam de estímulo e reconhecimento para se sentirem motivados a continuar se aprimorando. Então, aposte no desenvolvimento permanente das pessoas e também estimule e reconheça eles quando do desenvolvimento de um trabalho inovador, de um trabalho que tenha sido um trabalho de sucesso. Né? Diga a eles o que vai dizer, diga e repita o que disse. O processo de repetição irá internalizar. Então, se tem alguma coisa que você verifique como líder, que o seu colaborador, que o seu liderado esteja falhando de forma recorrente e repetitiva, você, no acompanhamento daquele projeto, daquele processo, você tem que repetir aquilo por mais vezes. Você tem que falar com ele de forma consecutiva por 3 ou 4 vezes. Então, se ele não sabe como fazer um processo de admissão, faça e refaça, treine-o naquele processo por diversas vezes para que você obtenha o êxito. Outra coisa importante, aquelas coisas do feedback. O feedback deve ser imediato para o seu liderado. O seu liderado cometeu uma falha ou ele teve um êxito no trabalho, você tem que, na hora da execução daquele trabalho, na hora da ocorrência daquela situação, já tem que ir lá e dar um feedback, agradecê-lo ou então imputar uma sugestão, uma crítica, para que ele, naquele momento, já tome uma decisão de melhoria e já possa evoluir. Sempre que possível, promova encontros breves. Isso é importante. Você promover encontros com o seu departamento, elencando para eles qual é o seu plano, o que você espera deles naquele mês, você poder extrair ao máximo da produtividade daquele departamento, ou os desafios que aquele departamento vai enfrentar naquele mês. De repente é um mês de uma obrigação acessória penosa, então você vai entrar em contato com o seu departamento, com a sua equipe, para poder mostrar-lhes que você precisa de dedicação deles naquele mês, para que eles cumpram aquela meta mensal, aquele desafio daquele mês em especial. Ok? E promova a unidade. O que é promover a unidade? É aquela situação do ambiente que a gente falou anteriormente. Então, o ambiente sem o comprometimento de todos, sem o trabalho em equipe, sem a convergência de todos os interesses no crescimento do departamento ou da organização, gera um conflito interno gigante e prejudica a organização no seu desenvolvimento. Prejudica a empresa vai ter dificuldade de crescer se ela não tiver uma unidade, não tiver pessoas que remem na mesma direção. Continuando a explanação acerca da potencialização da liderança, nós vamos falar um pouco agora sobre como inspirar-se e inspirar os liderados, tá? Vamos falar um pouco agora sobre inspiração. O que você tem que fazer para fomentar o desenvolvimento da sua liderança? Bem, primeiro ponto, transmita informações que deem às pessoas razão de orgulho por trabalhar na empresa. Então, você tem que demonstrar que você tem orgulho de vestir a camisa da tua empresa. Você tem que demonstrar que a tua empresa é uma empresa que respeita as suas políticas de qualidade, que tem as suas normas internas, que essas normas devem ser respeitadas. A sua empresa precisa, inclusive, do apoio deles para que se desenvolva mais e mais e ela possa obter o crescimento, e que o apoio dessa pessoa é fundamental na obtenção desse reconhecimento, na obtenção desse objetivo. Então é muito importante que as pessoas tenham orgulho, que você transmita isso. Na verdade, o líder é um espelho para os seus liderados. O líder é uma pessoa que os liderados olham para ela e falam assim: olha, eu quero ser como aquele cara. Então,
vocês têm que fomentar tudo isso, porque se vocês tiverem orgulho de trabalhar na empresa, automaticamente eles também o terão. E assim vocês vão conseguir obter, com certeza, mais produtividade, mais dedicação por parte dos seus liderados. Dê o exemplo, né? Dê o exemplo pelo empenho, ética e sentido de justiça, né? Você promova isso no seu departamento, no seu grupo de pessoas. Você tenha a ética de sempre favorecer e dar realmente reconhecimento às pessoas por justiça, por meritocracia e não pela questão da amizade, né? Isso é fundamental também para que você tenha uma condição boa aí de liderança. Transmite energia, a gente tem que ter vibração no nosso dia a dia, tem que ter energia, tem que mostrar que a gente não precisa esperar amanhã chegar. Eu sempre falo pro pessoal, se todo mundo, quando der às 5 horas da tarde, pessoal, imagina só, 5 horas da tarde, se todo mundo parar de trabalhar às 5 horas da tarde, achando que vai poder desenvolver aquele trabalho no outro dia pela manhã. 1 hora por dia, você tem durante uma semana 5 horas a menos. 5 horas a menos de trabalho é quase um dia inteiro. Então, pessoal, se tem alguma coisa para se fazer, inspire os seus liderados, inspire energia e vibração para poder demonstrar a eles que se tem alguma coisa para ser cumprido hoje, vamos cumprir hoje, não vamos esperar o amanhã. Não vamos aguardar a ocorrência de um novo dia. Enquanto a gente está aguardando a ocorrência de um novo dia, os concorrentes, as outras empresas, as outras organizações estão desempenhando um papel melhor que o nosso e estão nos ultrapassando. Não tenha dúvida disso. Bem, cria uma atmosfera de aceitação, ou seja, é aquela velha forma do ambiente, né? Então, as pessoas se aceitarem, a sua liderança ser bem vista, as pessoas se ajudarem, trabalhem em equipe, essa atmosfera a gente precisa desenvolver. Transmita responsabilidade e competências para também ser beneficiado com uma gerência mais livre. Corte as amarras que controlam o seu tempo e sua energia. Então, não adianta. Eu falei, Júlio, mas você falou que tem que acompanhar os projetos. Sim, acompanhe os seus projetos enquanto eles ainda são novos. Quando o projeto maturou, vocês têm que liberar as amarras dos seus liderados para aí sim você sentir quem é aquela pessoa que vai desempenhar as funções por si só. Quem é aquela pessoa que vai ser o novo líder. Quem é aquela pessoa autossuficiente, aquela pessoa autodidata, aquela pessoa que vai desenvolver o trabalho por si só. Você tem que liberar as suas amarras para poder enxergar essa pessoa e investir nessa pessoa. Porque aí sim você vai conseguir começar a desenvolver essa pessoa e as demais para você se tornar um líder de legado. Um líder que deixa, de fato, um know-how, um conhecimento para os demais, tá? Quando todos em sua equipe estão plenamente treinados e atuando em sua assistência, você começará a entender que pode fazer muito mais para ajudar o seu negócio a ter sucesso do que está fazendo agora. É o que eu sempre digo. Os líderes têm que pensar estrategicamente. Os líderes não podem ir por operacional e ficar, de fato, desenvolvendo o operacional. Os líderes têm que pensar estrategicamente. Sabe uma função gigante do líder, quando eu digo que ele deve pensar estrategicamente? É o seguinte, eu faço hoje uma coisa em 10 minutos. O líder tem que pensar assim, tá, não estou satisfeito não. Eu quero fazer essa mesma coisa com 9 minutos. Isso é uma forma do líder gerar valor. Isso é uma forma do líder gerar mais produtividade. Agora, muitas das vezes, os potenciais líderes, eles erram aonde? Eles erram quando não delegam, quando não soltam as amarras dos seus liderados e não investem tempo delegando, ensinando aos seus liderados a forma como ele precisa que aquela demanda seja atendida. Ele acha que vai consumir um tempo a mais ensinando, não ensina porque ele faz já num tempo agradável. Mas o problema é que ele faz a quantidade X, ele não consegue fazer 2X. Então, por que não passar para um subordinado que hoje vai fazer num tempo um pouco maior que X, que é o que ele faz, mas que no futuro pode estar fazendo no mesmo X que ele? E aí, sim, 2 pessoas fazendo juntas, elas vão poder entregar para a empresa 2X. Isso é o líder de verdade. Isso é o líder desenvolver a mais-valia para a empresa. É o líder gerar lucro, gerar rentabilidade para a empresa. Isso é fundamental, esse entendimento. Vamos falar um pouco mais sobre inspiração. Vamos falar um pouco mais sobre o papel de um líder inspirando. O papel de um líder é chamar à existência o que há de melhor nas pessoas.
ele tem que ativar os dons e as habilidades dos seus liderados. É aquela coisa que eu falei com vocês anteriormente. Muitas das vezes um liderado não exerce um bom papel numa determinada área. É onde o líder observa aquilo e tira aquele liderado daquela área para testar ele em outra área. De tal forma que ele possa entregar mais, ele possa se encontrar melhor em uma determinada área. Não é que aquela pessoa está descartada. Um bom líder vê o potencial das pessoas, enxerga e, de fato, realoca as pessoas para tentar buscar uma produtividade maior. Construa uma história poderosa, uma orquestra, uma equipe poderosa. O líder tem que ter uma equipe poderosa. Como líderes, somos chamados a beijar muitos sapos e transformá-los em príncipes. Se você os beijar, acredite, eles poderão se transformar em príncipes. Mas entenda que alguns sapos não se tornarão príncipes, por mais que você os beije. Então, o que quer dizer isso? É o investimento do seu tempo, dedicação no desenvolvimento das pessoas. É você tentar envolvê-las com critérios motivacionais, treiná-las. Ou seja, destinar seu tempo pensando estrategicamente onde você pode melhorar essas pessoas, para que você obtenha uma equipe poderosa. A sua equipe, você só vai conseguir ser um bom líder se você tiver uma equipe poderosa. Se a sua equipe for fraca, você não vai conseguir nunca ser um bom líder. Sabe por quê? A sua equipe é fraca porque você não conseguiu desenvolver a sua equipe. E como você desenvolve a sua equipe? Você desenvolve a sua equipe treinando, motivando, cobrando, acompanhando. Muitas das vezes, pode ser até substituindo, demitindo uma pessoa, contratando uma nova, mas isso é a visão do líder. O líder precisa fomentar o desenvolvimento de uma equipe poderosa. Sem uma equipe poderosa, o líder não é um bom líder. Ele não é um líder que inspira, ele não vai ser um líder de legado. Continuando a parte de inspiração. Inspire-se também, se auto-inspire, líder. Nós não podemos ficar parados. O que eu falei para vocês, tubarão no aquário. O mundo está em movimento, tudo à nossa volta está se movimentando sensivelmente. As coisas que não se movimentam, elas estragam. É aquilo que eu falei com vocês. Vocês ficam... se o líder não cobrar aquela 1 hora a mais do dia, de 17 a 18, e o colaborador se empenhe para cumprir determinada atribuição, é aquela 1 hora sem movimento que o mundo pode estar se movimentando e a equipe pode estar ficando para trás. E o líder perdendo a sua posição, perdendo essa característica de um bom líder. Então, há que se salientar, inclusive, aspectos de produtividade, aspectos de movimento, motivação. Lembrando para vocês o nosso grande Vladimir, coloque sempre um tubarão no seu aquário. Sempre um tubarão no seu aquário. Esteja comprometido com o seu crescimento e com o crescimento de seus liderados. Conduza-os a subir de níveis. Como é que você consegue obter isso aí? Como é que você consegue comprometer o pessoal a crescer? É só se você crescer também. Se você agregar mais conhecimento para si, se você estudar mais, se você focar mais no seu desenvolvimento, automaticamente os seus liderados vão ver você como espelho, vão querer ser como você. E eles vão buscar em você um desenvolvimento como você está obtendo. E você, por sua vez, vai buscar incentivá-los nesse desenvolvimento. Você vai buscar desenvolvê-los de tal forma a transformá-los numa equipe poderosa e vai conduzi-los a subir de níveis. Como você vai obter isso? Com o crescimento orgânico da sua empresa, automaticamente ela vai necessitar de novos líderes, de novas pessoas assumindo determinadas atribuições. E é aí que você vai conseguir motivá-los a sempre estar em evolução, tal qual você também vai estar. Qualquer organização depende do crescimento interno do seu líder, para que aquela organização cresça. Então, se o líder não crescer, aquela organização não vai crescer. Foi o que eu acabei de dizer para vocês anteriormente. Para potencializar a liderança, nós temos que potencializar os líderes. Então, entendam, não haverá uma equipe poderosa se você não enxergar na sua equipe novos líderes, se você não começar a desenvolver novas lideranças. Então, a sua equipe será poderosa se você começar a desenvolver projetos, pensar estrategicamente para que ela cresça e você fomente a formação de novos líderes. Líderes precisam continuar crescendo e promovendo o crescimento. Não estou falando nenhuma novidade, falei com vocês sobre isso mais atrás. Não há liderança de legado se não há crescimento das pessoas, desenvolvimento. Não só desenvolvimento conceitual, não só o desenvolvimento a nível de conhecimento, mas sim o desenvolvimento de carreira. Esse também é primordial, é preponderante para que você seja reconhecido como um bom líder.
vamos entrar agora nas questões dos feedbacks, né? A gente falou já sobre liderança, falamos sobre status quo, falamos sobre movimento, inspiração, ambiente. Então vamos falar agora sobre os feedbacks, né? Então, pessoal, a gente veio falando agora bastante sobre questões como as que eu falei agora, de inspiração, de transformação de equipes poderosas. Mas como você consegue desenvolver isso na sua equipe? Como você consegue motivar? Como você consegue extrair o máximo de produção da sua equipe, o máximo de permissividade, o máximo de agregar valor, o máximo de dedicação? É dessa forma. Esse aí é o principal mecanismo para que vocês consigam obter esse nível de sucesso. Que é o quê? Dar feedbacks. Dar feedbacks aos seus liderados é fundamental, pois é no momento da confecção, da indicação de um feedback que você dá para ele, que nada mais é do que uma sugestão, uma crítica construtiva, que você consegue fazer com que ele se autoavalie e ele possa melhorar. Então, aqueles liderados que conseguem entender os feedbacks que recebem e mudam, transformam o comportamento de acordo com esses feedbacks, esses liderados sim vão ser os líderes que vão te acompanhar e vão transformar sua equipe numa equipe poderosa. Além disso, consiga também receber feedbacks de forma construtiva. Escute os feedbacks que você receber, porque você como líder também está em desenvolvimento. Então você precisa entender que você também tem que ouvi-los, não só pela questão de novas ideias de inovação, mas sim de melhoria no seu trabalho de líder, melhoria no seu trabalho de gestão, melhoria da organização de uma maneira geral, tá? Então vamos falar um pouco sobre questões de dar e receber feedbacks, tá? Sempre, muita atenção nesse item. Comunique em particular. Evite situações de humilhação pública. Então, tem que fazer alguma sugestão para o teu liderado? Chama ele no canto, sigilosamente, aplica o feedback a ele e ali a tendência é que você deve somente o acompanhar e nada mais. Não aplique feedbacks na frente de todo mundo. Isso é uma situação muito ruim e traz até um aspecto de assédio moral, humilhação para com o seu colaborador. Dê feedback próximo aos fatos. Já falamos sobre isso anteriormente. Então, você teve um problema ou teve um ato importante, teve um ato onde o colaborador se destacou, naquele momento, não deixe passar tanto tempo, naquele momento, dê um feedback para ele construtivo, dê um feedback para ele favorável, ou dê uma crítica construtiva, pois dessa forma você vai fazer com que ele, naquele momento, comece a tratar aquele problema. Não deixe passar o momento, senão ele vai se esquecer do que houve. Muitas das vezes aquilo não vai surtir efeito. Caso o feedback não seja dado na hora, nem o dê mais, porque ele vai ser realmente um feedback com pouca utilidade para o seu liderado. Tá? Não se refira a características pessoais que não influenciem o desempenho do profissional do colaborador. Né? Então não fique de brincadeiras com ele, caso ele não goste. Né? Não coloque nada acerca de questões pessoais, a menos que ele te dê abertura, a menos que ele permita uma permissividade maior. Né? A família dele, a respeito da família, a respeito de criações, a respeito de religião, isso não importa para você. Isso é uma particularidade dele, a menos que ele permita que ele te solicite como líder. Porque muitas das vezes, pessoal, o liderado vai vir pedir conselhos particulares para o líder. Muitas das vezes isso vai acontecer. Então, quando acontecer esse momento, você deve sim dar os conselhos que você achar que sejam necessários, deve ajudá-lo, porque isso aí está dentro do item de permissividade da liderança. Agora, nunca coloque isso quando não for da vontade e da abertura dele. Tá? Sempre mencione situações concretas e as consequências dos comportamentos indesejáveis para a empresa ou para o setor. Um exemplo claro disso é aquele comportamento inadequado quando o cliente está na presença do escritório. Coloque isso para o seu liderado para que ele entenda que isso não é uma forma correta de se comportar, entre inúmeras outras. Obtenha a concordância do colaborador sobre o impacto negativo do seu desempenho. Então, quando você dá o feedback negativo, dê o feedback negativo ou construtivo de forma clara, para que ele entenda que aquilo prejudica o departamento como um todo e que se ele não tomar atitudes favoráveis, ele vai poder ficar em desacordo com as normas da empresa e vai poder ser demitido, né? Vai poder sair da empresa. Então, se você deixar os feedbacks bem claros, você não vai ter problema com os seus liderados, tá? Mostre as alternativas positivas dos comportamentos negativos. Então, você vai dizer para ele, ó, você está errando quando você atende o cliente com uma voz menos ávida. Você tem que atender o cliente dessa forma. Alô, bom dia!
Então, não estou dizendo que seja dessa forma, estou dando um exemplo, tá, pessoal? Mas assim, são comportamentos inadequados que você critica o comportamento, mas você tem que dar uma solução para o teu liderado. Você tem que dar uma alternativa para ele atuar. Você tem que demonstrar como ele vai agir diferente da forma que você colocou negativa. Se você só falar assim, você está fazendo uma apresentação errada para o cliente. Tá, mas errada em que aspecto? Como eu posso fazer para apresentar de forma melhor? Você tem que destacar isso para o seu liderado. Então, seja firme quanto aos fatos de comportamento negativo ter que mudar. É importante isso. Envolva o colaborador questionando sobre as alternativas que propõe para a mudança. O que você vai fazer para mudar? Então, ele tem um comportamento negativo, você tem que impor isso a ele, tem que deixar ele numa situação desconfortável para ele se posicionar. Continuando a questão dos feedbacks. Exprima sempre as suas discordâncias, fundamentando-as com as consequências ou implicações das decisões a que se opõe. Argumente com base em números e fatos concretos. Então, hoje, inclusive, você pode avaliar o colaborador de forma mais objetiva, né? Tente fazer isso através de números, que você, com certeza, confirma aquele dado que você está passando. Esteja atento às reações espontâneas das pessoas enquanto comunica o fato. Você pode saber se ela está... O que você tem que estar atento? Você pode saber se ela está recebendo a informação ou se ela está simplesmente entrando por um ouvido ou saindo pelo outro. Você tem que ter essa dinâmica de entendimento. Olhe o interlocutor no rosto, já falamos sobre isso. Faça perguntas específicas após a comunicação para assegurar que a mensagem foi compreendida. Então você passou assim, olha, eu quero que você pinte aquele carro de branco. Quero que você também troque os pneus. Você entendeu? Entendi. O você entendeu já é uma pergunta de assertividade, tem que ser feita. Depois você vai lá e confirma. Você entendeu o que eu quero que você faça? O que você quer? O que eu te pedi para você fazer? Confirma com ele. Isso na interlocução, na comunicação é fundamental. A confirmação daquele pedido, a confirmação para ver se a mensagem chegou clara para o seu interlocutor. Isso é um ponto fundamental da liderança. Conclua conversas e diálogos com perguntas como: o que aprendemos com isso? Quais os erros não podem ser mais repetidos? Principalmente na melhoria contínua. Quando você estiver atuando numa melhoria contínua do seu departamento, em alguma ação que você tenha que ter feito para correção, é interessante você parar com essa pergunta. Você melhorou, corrigiu. Pessoal, esse erro que a gente cometeu, quais são os erros que a gente não pode cometer de novo? Isso é fundamental. Bem, toda empresa ela tem uma visão. Tá? Falar um pouco sobre a visão da empresa. Toda empresa tem uma visão, seja ela formal ou informal. Quando a empresa é aberta, isso tem que ficar bem claro para você como líder. Quando uma empresa é aberta, quando uma organização é aberta visando lucro, ela tem uma visão. Ela tem uma visão que ela quer entregar. Vou dar um exemplo. Qual é a visão hoje da CF Contabilidade? A visão da CF Contabilidade é ser líder no estado do Rio de Janeiro de prestação de serviços contábeis, de escritórios de contabilidade. Uma empresa, seja ela de qual ramo que for, de alimentos, ela tem uma visão onde ela quer atingir, ela tem um objetivo, tem uma meta. Então, sempre você como líder tem que olhar a visão da empresa, entender aquela visão, degustar e identificar aquela visão e transformar aquela visão numa informação muito palatável para os seus liderados. Por quê? Você tem que trabalhar para que a visão da empresa seja alcançada. Você tem que trabalhar para que a organização consiga atingir aquele objetivo. Isso é muito importante. Vamos falar agora um pouco sobre a construção de um líder, ou seja, todos os tipos de líder até que se chegue ao famoso líder de legado. Primeiro, qual é a situação do líder posicional? A pessoa que é líder posicional, ela está num nível de liderança muito baixo. É o nível mais baixo de liderança de qualquer pessoa. Está fundamentado em um título ou na descrição do seu cargo. Se as pessoas seguem o líder apenas porque ele é o chefe ou o líder do grupo, então ele é um líder posicional. As pessoas o seguem apenas porque tem ou acham que tem que segui-lo. A melhor maneira de avaliar se você é um líder posicional é pedir às pessoas que o sigam além das fronteiras de sua autoridade estabelecida. Se elas não o seguirem, então você está no nível 1 de liderança. O que quer dizer com isso, pessoal? Às vezes, a pessoa é posta como líder e dá um cargo para ela, gerente. Gerente. Ela é o líder por quê? Porque ela recebeu o cargo de gerente, de gerência. Agora, será que aquela pessoa consegue motivar a equipe?
Será que aquela pessoa consegue extrair o máximo de produtividade? Será que aquela pessoa consegue desenvolver as pessoas? Ela consegue treinar? Ela vai saber isso como? A partir do momento que ela estabeleça e faça pedidos aleatórios, fora da liderança organizacional. Ali ela vai sentir. Então, se você pede para uma pessoa fazer alguma atribuição, desenvolver uma tarefa fora da atribuição dela e ela cumpre, provavelmente você está conseguindo ser um líder que não é só um líder posicional. Você está conseguindo ser um líder além do líder posicional, tá? Toda liderança começa no nível posicional, porque a pessoa, logicamente, ela ganha um cargo, né, para ser líder. Mas a liderança que permanece neste nível por muito tempo vai enfraquecendo ao invés de se fortalecer. Um líder que deseja que as pessoas o sigam simplesmente porque ele é o chefe, logo perderá o respeito dos seus liderados. Então, a liderança começa posicional, a liderança começa com cargo, porém ela vai evoluindo à medida que o líder consegue ir cumprindo com as demais condições que eu vou mostrar mais à frente para que ele evolua, tá? Então, quando é que o líder começa a evoluir? Quando ele passa a ser um líder posicional e um líder permissivo. O que é a questão do líder permissivo? É o líder que está baseado também nos relacionamentos entre o líder e os seus subordinados. À medida que os seguidores confiam e gostam do seu líder, eles começam a segui-lo. É natural, porque querem fazê-lo um bom líder. Este foi o caso de quem tornou-se juiz pelo fato do povo respeitá-lo. A partir do relato das Escrituras, que diz que as pessoas vinham a ele, sabemos que ele tinha permissão de influenciá-los, né? Então, é muito importante que você tenha uma abertura de diálogo, uma condição de conversação com os seus liderados para que você possa evoluir na questão da sua liderança. Quando você recebe a permissão do povo para ser seu líder, todo o processo de liderança torna-se agradável a todo mundo. Mas os relacionamentos positivos sozinhos não são fortes o suficiente para criar uma liderança duradoura. Para começar a colher os frutos da liderança positiva, você precisa ir para o próximo nível. Então, na verdade, você começa a se relacionar, você começa a ter o apoio, né? Só que isso tem um limite. Imagina que o seu liderado começa a achar que tudo que ele vai trazer para você, você vai na mesma hora desenvolver, ou você vai aceitar. Daqui a pouco ele está reduzindo produtividade mediante aspectos de uma amizade aberta a um nível excessivo devido a um excesso de permissividade. Então, a permissividade ela tem que ser trabalhada de tal forma que não agrida a produtividade. Você tem que ser um líder permissivo até um ponto que você não afete a produtividade da sua equipe, que é o terceiro nível da liderança. Então você começa um líder de posição, você começa a criar diálogo com a sua equipe, passa a ser um líder de permissão e depois você começa a extrair mais produtividade da sua equipe. Você passa a ser aquele líder produtivo, aquele líder que consegue fazer com que a equipe traga mais rentabilidade para a organização. No nível da produção, a influência é sedimentada e o respeito aumentado por causa daquilo que o líder e os subordinados alcançam juntos. Começam a alcançar metas desafiadoras. As pessoas começam a segui-lo por causa daquilo que o líder fez pela equipe ou pela organização. O sucesso do juiz foi o benefício realizado em prol de todas as pessoas. Todo mundo gosta de resultados. As pessoas apreciam de maneira especial os resultados quando experimentam o sucesso em conjunto. Se você atingir esse nível, tanto sua equipe quanto você mesmo poderão atingir muitos objetivos. Porém, é preciso cumprir o passo seguinte para experimentar impactos capazes de causar mudanças de vida. Então, nesse momento, como eu passei para vocês, começa a ter a permissividade, o respeito aumenta da equipe para com você e você começa a traçar metas e desafios mais desafiadores e a sua equipe começa a conquistar aqueles desafios. Você começa a mostrar para a sua equipe que aqueles desafios são superáveis, são alcançáveis. E nesse momento que você começa a demonstrar isso para a sua equipe, vocês comemoram vitórias juntos, né? Vocês comemoram vitórias juntos. A sua equipe começa a ser poderosa. A sua equipe começa a entregar mais-valia para a sua empresa. Começa a entregar objetivos claros. Começa a entregar metas com prazos gigantescamente atingidos antes do fim. Então, nesse momento, você consegue transformar
uma equipe quase integralmente poderosa. É quando você consegue ter posição, você consegue ter permissão e produção. Isso é muito importante, é fundamental para que você seja um líder de legado. Depois da produtividade, você tem que começar a fazer o quê? Você vai entrar no quarto estágio da liderança, que é você desenvolver as pessoas. É você buscar que as pessoas se transformem em líderes como você. Você tem que conseguir abrir essa linha de trabalho para que você tenha uma condição muito favorável de liderar. O maior chamado que um líder pode ter é o de ajudar as pessoas a se desenvolverem de modo que alcancem o seu potencial. Os melhores líderes ajudam os outros líderes a alcançarem o seu potencial. Um líder que chega ao seu nível de desenvolvimento de pessoas muda o seu foco, chega ao nível de desenvolvimento de pessoas, ele sai da preocupação de inspirar e conduzir seguidores para o desenvolvimento e liderança de outros líderes. Ao se tornar um desenvolvedor de pessoas, seu maior esforço dá-se na direção de produzir sua liderança em outras pessoas e ajudá-las a alcançar o seu potencial. O tempo que você gasta com as pessoas é um investimento. Como resultado, elas o respeitam não apenas por aquilo que você fez pelo time, mas também pelo que você fez a elas em nível pessoal. Então, quando você consegue começar a desenvolver as pessoas, quando você consegue começar a transmitir conhecimento e até mesmo fazer com que elas consigam obter mais conhecimentos por si próprio, você começa a obter uma condição de agradecimento, uma condição de liderança quase na sua plenitude. Porque as pessoas vão ver que você também está investindo nelas, que você não está só preocupado com a organização, mas você também tem uma preocupação gigante em tentar fazer com que elas evoluam. Porque você sabe que, a partir do momento que você lidera e desenvolve novos líderes, esses líderes vão fazer da sua equipe uma equipe forte. E você vai, naturalmente desenvolvendo pessoas, você vai desenvolver a empresa e a organização. E por último, que é onde vocês têm que buscar, todo líder tem de buscar um legado, deixar um legado, deixar uma história, marcar sua trajetória nessa vida, né? Então, o que seria o quinto e o mais alto nível da liderança? É a respeitabilidade, é o líder ser respeitado. É o nível em que o respeito alcança o seu ponto máximo. Um líder que passa sua vida desenvolvendo pessoas e organizações causa tamanho impacto por um longo período de tempo que as pessoas o seguem por causa de quem ele é. Elas o seguem por uma questão de fundamentação doutrinária. Vamos falar um pouco, inclusive, aí de Jesus, né? Um grande líder, o maior líder na história de toda a eternidade. Ele conseguiu ser um líder que até hoje é seguido, né? Então deixou um traço, marcou realmente um legado. Líderes de legado estão dispostos a pagar um preço pela edificação de uma cultura que dure. Líderes de legado irão enxergar os pontos cegos da estrutura de uma organização e irão se colocar na brecha para parar essas arestas. Líderes de legado se importam com as organizações porque elas são suas, mesmo que não sejam. Se o predador ameaçar o líder de legado, se o predador o ameaçar, o líder de legado vai para cima dele e ele dará a vida por aquilo. Então, se você quer ser um líder de legado, tenha a total noção que você tem que tratar a empresa como se ela fosse sua. Você tem que tratar a vida do seu liderado como se fosse sua vida. Você tem que apoiar as pessoas e as organizações nesse sentido. Você não consegue ser um líder de legado quando você não se coloca no lugar do outro. Você não consegue ser um líder de legado quando você não se doa extraordinariamente por aquela causa. E se você o fizer, se você conseguir transparecer, ser um líder de legado, aí sim eu digo que realmente você vai conseguir uma vitória, vai conseguir deixar sua marca no seu desempenho, na sua carreira profissional. O líder de legado, eles entendem as posições que ocupam, eles entendem quais são os propósitos pelos quais foram chamados e se posicionam destemidos, ajustam as pressões internas e aprendem a lidar com a tensão. Então, o líder de legado, ele entende que a pressão interna e externa vai existir. O líder de legado, ele entende que ele tem que aprender a lidar com a tensão, ele tem que aprender a lidar
com aquela meta desafiadora. O líder de legado, ele entende que ele precisa aprender a lidar com isso e ser o espelho disso em prol da organização. Líderes de legado enxergam com um olhar confiante o que são capazes de fazer. Os líderes de legado não temem um desafio novo onde aquele caminho é obscuro. Eles assumem aquele desafio e vão tentar fazer o máximo para cumprir aquela meta ou para entregar aquele objetivo. Os líderes de legado entendem que o futuro é um lugar e não um tempo. Se posicionam a fim de levar a organização a esse lugar. Esse sim é o líder de legado. Líderes de legado trabalham por uma visão. O sacrifício é para construir algo que dure pelas próximas gerações. Somente para finalizar, pessoal, esse nosso trabalho, eu sei que foi um pouco exaustivo, mas é importante a gente confirmar esses itens, é importante a gente deixar tudo bem claro. Não quero aqui esgotar o tema de liderança, tá? Nem temos essa intenção de fato, mas deixar bem claro alguns pontos resumidos do que é necessário para ser um líder. Vou deixar aqui uma frase de um grande pensador da era moderna, Alex de Tocqueville. Ele falou acerca dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos são grandes porque são bons e, no dia em que deixarem de ser bons, então os Estados Unidos deixarão de ser grandes. Na verdade, ele quis dizer o quê? Que os Estados Unidos são, de fato, essa grande nação, de fato, são essa potência, né? a maior potência mundial, porque eles sim desenvolvem e buscam desenvolver todas as premissas de se tornar um líder de legado. Eles buscam todas aquelas premissas que nós falamos agora, acerca de posicionamento, permissividade, produtividade, desenvolvimento de pessoas. Eles buscam isso o tempo inteiro uns com os outros e se transformam cada dia mais num país muito melhor. Obrigado a todos pela presença, um grande abraço.